pessoal, boa noite. Eu sou o Ronaldson, estou como driver do Levagon aqui no Rio, nesse batch 110. Estou aqui com o Alexander, CEO do Banco Maré. A gente vai bater um papo aqui. A ideia é assim, não sei quem conhece o Levagon, mas o Levagon é um bootcamp para você aprender a programar e no final do processo os alunos criam um produto digital. Assim. Então a gente organiza os Levagons Talk, que a gente chama um empreendedor, que geralmente é uma pessoa que lida com produtos digitais, e a gente traz esse cara para trocar experiência com os alunos mesmo, para saber como é que é esse processo de criação de produto e tudo mais. Então a ideia aqui é bem bater um papo mesmo, assim. Temos alguns alunos internacionais, então eu vou tentar dar uma traduzida em alguns, no que o Alexandre passar pra gente, e a gente vai tocando. Beleza? Beleza. Hi. Vou falar em português e ele vai traduzindo para quem não tiver alguma dificuldade, a gente vai trocando informação. So guys, you will speak in Portuguese, I'll try to translate. And if you have question later, you can ask me and I'll reply to it's code there. Yeah. Eu sou analista de sistema, né? Eu tenho uma empresa de tecnologia que desenvolve software aqui no Rio. E a gente começou o projeto do Maré no ano passado, 2016. So he has the background in technology. He has like a company who build like web application apps, and he started the Banco Maré last year. O Complexo da Maré aqui no Rio de Janeiro, uma região que, para quem não conhece, fica ao lado do Aeroporto Internacional do Rio, no Galeão. Então, se você está descendo no Rio de Janeiro de avião, você só pode descer na pista do meio, porque se você cair para a esquerda, você morre contaminado na Baía de Guanabara. Se você cair para a direita, é bem provável que você leve tiro no Complexo do Alemão, Complexo da Maré. Yeah, he's saying like about where the Complexo da Maré is here in Rio, it's like near to the international airport. So you guys that came from like other place probably you know, and it's a funny thing like that. If you fall, like coming to Brazil, if you fall like to the left, you die by disease, like going, like drowning in the Baía de Guanabara Bay, and if you fall to the other side, you fall inside the Complexo da Maré, probably you die like being shot, being shot. So this is funny. O Complexo da Maré no Rio de Janeiro, ele tem 17 comunidades, é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, e lá aproximadamente moram quase 200 mil pessoas. E o que mais me chamou a atenção quando eu conheci o Complexo da Maré, para vocês terem uma ideia, eu moro na zona sul do Rio e não tinha ideia de como era o Complexo da Maré, mas o que mais me chamou a atenção a princípio é porque moram quase 200 mil pessoas e não tem nenhuma escola de ensino médio. A minha ideia era montar um curso profissionalizante na Maré para ensinar os garotos a programarem, mas não tem escola de ensino médio, então isso não foi possível. So the Maré is the biggest like community here in Rio, like 17 like small communities that makes like the complex, like the Maré complex. And he's not from there, he's from like the south like part of Rio, and when he got to know the place, he was amazed, like in a bad way I can say, like that there was no high school there. So his first idea was to build like a school, a technical school, to teach people how to program. So ok. Outra surpresa que eu tive na Maré é que esses moradores que moram na região da Maré, isso não é uma realidade só da Maré, mas em outras comunidades do Rio de Janeiro, é que eles precisavam sair de dentro da Maré para pagar uma conta de luz ou de água, qualquer tipo de conta. Eles tinham que pegar um ônibus e ir até Bom Sucesso, que é um bairro vizinho. Isso criou também um outro ecossistema de transporte alternativo, já que tem carros parados nas saídas da Maré para levar essas pessoas para pagarem suas contas em Bom Sucesso. Wow. So another like curious thing about the Maré is that, like I was telling you guys before, like there's no like banks there, so people can have accounts there, so they have problems to pay the bills.
and that thing like as a problem like grow like different like kind of like transportation there. So in the edge parts of the complex, you can take like a car to go like for example to the next like neighborhood just to pay the bill. So this kind of thing start like to spark ideas. Quando eu descobri isso, a primeira ideia que eu tive foi botar uma lotérica dentro da Maré para resolver o problema. Foi quando um dos moradores falou comigo: legal, você fica aí esperando o carro forte, porque vai ter mais gente aí para te esperar. Eu vi que não era uma boa ideia, e aí coisa de nerd mesmo, que não tem o que fazer, os meus amigos, a gente estava estudando sobre blockchain, e então pensamos em aquela coisa de doido mesmo, vamos abrir um banco dentro da Maré. Só que minha mãe diz que eu não tenho noção do perigo, e sou sem noção, então achei que era uma coisa normal, abri um banco e comecei a pensar nessa ideia junto com alguns amigos. Wow, so it's getting hard, technical. So the first idea was to build a lottery there, like to allow people to pay the bill. So the problem was like how he would take the money out of the lottery. Like there was no like how do you say carro forte, like the car to transport the money like from the lottery to the bank. So he was okay, this is maybe it's not a good idea, so let's think another thing. And he started like with his friends studying like cryptocurrency, and then they start the idea to build this like the digital bank there. Eu conheci em São Paulo em janeiro de 2016, em fevereiro de 2016, o Maher Salal. Ele é um engenheiro de segurança do Twitter. Conheci ele em São Paulo. E aí expliquei para ele a ideia e falei para ele: eu estou programando isso aqui, ó. Tem uma base Java, não sei o que. Mostrei o código para ele. Ele falou: tá horrível isso aí, tá tudo errado. Vamos começar do zero. Foi quando a gente fez um piloto junto com ele e com o Lídio, que era na época o CTO da Sambatec, a maior empresa de streaming da América Latina, do Gustavo Caetano. E começamos a desenvolver esse aplicativo e lançamos uma versão beta na Maré em abril de 2016. So in February, like last year, he met like the security like engineer from Twitter, like, and he showed the code. Oh, he's what I'm building to run in Maré. The guy told him like, this is like really bad code. Let's restart from the ground up. So they rebuilt the app together with the CTO of Sambatec. It's the biggest streaming company in Latin America. Yeah, that's it. They started the company with that. E a gente começou, aí depois a gente começou essa versão e a procura foi muito grande, as pessoas começaram a procurar, só que era só eu, um notebook, uma cadeirinha de criança, então era difícil acreditar que eu era um banco, né, com o meu notebook sentado. E aí veio uma senhora para pagar a conta pela primeira vez e olhou para mim e falou: se não pagar a conta, amanhã eu volto aqui, mas eu não estou no Leblon, eu estou dentro da Maré. Então eu não dormi aquele dia da primeira conta que a gente pagou, acreditando que o Santander ia fazer um milagre de não furar comigo. E eu voltei com muito medo para a Maré no dia seguinte, mas a conta bateu, né? E para minha surpresa também ela gostou e era muito fofoqueira, então ela saiu contando para todo mundo que eu estava pagando conta e o banco era eu. Então assim que começou, numa salinha onde era uma creche abandonada e uma associação de moradores abandonados. Wow. So the first day was really like interesting. Like he was like alone in a kid chair, like with his computer, like saying that he was a bank. So the first customer was like an old lady, and she got there and like, you're not a bank, but I'll trust you, but you have to pay my bill, otherwise I'll come back tomorrow. And since he was in Maré, like he was really afraid. He didn't sleep that night, thinking, oh man, this bill has to be paid, otherwise I will die. And like everything like went okay. The partnership with the bank went well, so the bill was paid. And like this old lady, she was like a
how do you say, monthful, so he spread the word in the community, and everybody start to hear about the Banco Maré. E depois disso, eu chamei alguns amigos da faculdade para me ajudar, e eu estudei na FGV, que fica aqui perto, e aí eu falei com eles, como vocês me ajudam, eu quero criar agora uma criptomoeda, e eu quero expandir lá, e preciso que vocês me ajudem aqui a montar um projeto para isso, para a gente escalonar, crescer, startup precisa crescer. E eles fizeram um planejamento fantástico e colocaram lá, coloca o nome da moeda de Timbal, porque a primeira comunidade da Maré, entre as 17, foi o Timbal, que é o nome de uma comunidade. E eu fui com esse projeto fantástico da FGV para lá, apresentar para os moradores. E quando eu apresentei, são 17 comunidades, aí um falou, se vai se chamar Timbal, tem que ter Nova Holanda, tem que ter Baixa do Sapateiro, tem que ter... Eu falei, vou apanhar aqui, ó, arrumei um problema. E aí foi quando um senhor levantou a mão, já que você quer homenagear a comunidade, coloca palafita, porque aqui tudo começou com palafita. Palafita são aquelas madeiras que constroem as casas em cima da água, porque era um mangue toda a maré. E eu fiquei revoltado com meus amigos da FGV, né, porque era só eu perguntar aos moradores. Yeah. Qual foi a comunidade que... Just one thing, just translate that for them, and then like he was Quem saying. Primeira, faço. Ok. Tá. A gente começou em Ramos, uma comunidade chamada Piscinão, né? Praia de Ramos, né? E foi através de uma pessoa que trabalha para o Viva Rio, que ele chama gestor de conflito, tá? É essa a profissão dele. Então é ele que, eu fui lá e entrei na Maré, não é assim que funciona, né? Você tem UPAs na Maré, e essas UPAs o governo tem lá dentro, e ele que coloca os médicos e tira os médicos lá de dentro, entendeu? Ele que controla essa gestão de pessoas dentro dessa região tão complexa. Para você ter uma ideia, a Maré é dividida em 3 facções. Ou seja, se você for da Maré e quiser ir para qualquer comunidade, está liberado, porque todas as comunidades, a Maré tem milícia, tem Comando Vermelho, tem ADA e tem o que você imaginar lá dentro. Foi um dos motivos que também eu escolhi a Maré, porque de lá eu poderia ir para qualquer outro lugar. Respondeu? Yeah, so, na verdade a gente já falou do seu background, do início do processo da startup, assim. Acho que a gente podia caminhar um pouco para saber como é que foi esse processo de, beleza, você com seu amigo, com seus 2 sócios, né, você criou o primeiro protótipo, mas como é que foi esse processo daquilo ali virar um produto em si? Teve a criação do MVP, como é que foi o processo de colocar isso na rua? Eu estava em Brasília e conheci um dos meus sócios, que é um francês, e foi um cara muito importante nesse início, porque ele é muito estratégico, né? Porque se eu morrer na Maré sozinho, eu saio no Jornal Dia. Agora, se eu morrer com um francês, abraçado ainda, eu saio no Jornal Nacional, né? Então, sai no Le Monde. Então, nós começamos o projeto a escalonar depois de uns 2 meses. Para vocês terem uma ideia, o primeiro mês nós pagamos R$48, né? O segundo mês já pagamos R$1.000, e hoje pagamos mais de R$1,5 milhão um ano após, por mês, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, nós acabamos de fechar um contrato com a TIM, onde a TIM vai distribuir o nosso aplicativo. Se você é cliente TIM, dentro de 60 dias você não vai gastar mais seus dados móveis para usar o Banco Maré. Acabamos de fechar um contrato com o Facebook, há 15 dias atrás, onde o Facebook vai levar o nosso produto para a América Latina, né? Então, ganhamos um espaço aqui no New York, que está lançando agora 1º de dezembro. Começamos a escalonar. Por que o Maré está crescendo tanto? Porque a dor é muito grande, as pessoas estão excluídas do sistema financeiro, né? Então, e a tecnologia, infelizmente, ela hoje no Brasil, a gente tem muita modinha de startups que nascem sem propósito e buscam investimento para resolver pequenos problemas. Mas nós temos problemas muito graves nesse país que nós precisamos
estar preocupados. Há 15 dias atrás nós ganhamos aqui no Rio o desafio de startups, né? E no final é muito engraçado, a gente nunca ganhava nada, mas quando a gente ganhou, ainda veio um infeliz falar assim, ganhou porque é projeto social. Eu falei assim, não, você perdeu porque você não tem um impacto social. Não, ganhou porque é impacto social. Eu falei assim, não, você perdeu porque você não tem impacto social. Então assim, infelizmente, eu acredito que no futuro as pessoas vão adquirir os seus produtos de empresas que têm um impacto social. E assim, eu não vejo o Maré como um projeto, uma ONG. Ele não é uma ONG, ele tem um CNPJ e o objetivo dele é dar lucro. Só que ele atende uma parcela que está excluída da sociedade. Nós queremos atendê-los da melhor forma possível. O melhor serviço que tem no Leblon, nós queremos estar dentro da Maré. Por isso nós temos 3 pilares hoje de tecnologia para resolver esses problemas. Não sei se eu estou indo muito rápido. Yeah, I think sorry guys, but I'm lost in translation. A gente pode continuar. Ok, vou explicar os 3 pontos e você traduz. Sorry. Então nós temos 3 pilares para resolver os problemas que nós encontramos dentro da Maré. Nós fizemos um piloto de 1 ano para resolver 3 problemas. So they did first I asked him how they start, if they had an MVP, and now he's going back to this part. So he's saying he had 3 pillars to build, to start there. So first of all, you did the 1-year pilot program there, going in the community. They have 1 guy that would take them, because before he was explaining how hard it is to get inside communities here in Brazil, especially Maré. It's not one drug lords that run everything. They have all the major ones are there. So that was one point of choice for them, because if they could succeed there, they could go anywhere in Brazil. The harder it was to go there, yeah. Um desses pilares, o primeiro é o blockchain. Por que o blockchain? Muitos me perguntavam por que a gente está usando blockchain, mas quem trabalha com banco, quem conhece o mercado financeiro sabe que tudo em banco é muito caro, né? E blockchain veio para diminuir esses custos hoje. Você consegue trazer seguranças para essas transações através do blockchain e inibir fraudes através dela, né? Hoje nós informamos nossas transações para o Banco Central e estamos negociando uma parceria com a Receita Federal, onde todas as nossas transações vão passar pela Receita Federal, né? Então, isso traz mais transparência, segurança e confiabilidade, que é o que o banco precisa ter. Nosso blockchain vai ser o primeiro a ser todo homologado pela Receita Federal, todo validado pela Receita Federal. Por isso o blockchain é tão importante e a gente usa o Ethereum para registrar essas transações hoje. So the first pillar they have was using blockchain. Why using blockchain? Blockchains allows them to cut the cost. The harder part to be a bank today, nowadays, the price, so expensive, to make account for all the transactions. So the blockchain came to make this not easy, but cheaper than we do nowadays with banks. So, and it gives also security and also the trustworthy that we need to be a bank. O segundo pilar que a gente tem foi de um problema que eu identifiquei na Maré. Eu estava atendendo um cliente lá e aí esse rapaz chegou até mim e eu perguntei para ele: por que você não usa o nosso aplicativo para pagar sua conta, né? Que o custo diminui para a gente também. Aí ele falou assim: eu não sei ler. E eu não quis constrangê-lo, peguei a fatura dele e comecei a pagar para ele no sistema. Foi quando ele puxou um celular com internet e aí ele mandou uma mensagem para alguém no WhatsApp e falou: fulano, o material já chegou aí? Aí eu olhei assim, pô, o cara não sabe ler, mas ele se comunica no WhatsApp, né? Aí o cara respondeu: não chegou não, mas vai chegar de tarde. Aí ele falou: então faz o seguinte, adianta a parede aí, porque se a gente terminar isso hoje, amanhã a gente recebe. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, pô, que desenvolvedor sou eu que não consigo resolver esse problema? E aí numa palestra da IBM eu conheci o Dr. Watson, né? E o que nós estamos desenvolvendo hoje, no nosso segundo pilar, nós queremos ser o WhatsApp dos bancos. Nós queremos ter uma tecnologia que seja tão simples
e qualquer pessoa possa utilizar, que você pegue um celular e o celular fale com você. Hoje você tem R$364 de contas para pagar, são 3 contas, o seu saldo é R$200. Eu te aconselho a pagar a fatura do cartão, que a taxa de juros é 18%. Posso pagar? Ele fala, ok, entendeu? E ele tem um assessor na palma da mão dele. Isso é educação financeira, que é um problema que a gente resolve em parceria com a Caixa Econômica Federal. Sorry. Wow, this part is amazing. Like the second pillar was like, as he got to meet the people there in Maré, he started to see like that people were not using the app, and he asked why, and the guy said, "Oh, I don't know how to read." And he was, oh, I'm creating an app to solve a problem, but I can't like even make people use the app because they don't know how to read. And at the same time, he saw the guy talking with friends like through audios in WhatsApp. So like, and that sparks an idea to make the bank like the WhatsApp of banks. So he could like create like and they are working now in an interface that the people who like will talk with their banks, like telling them how much they have to pay for the bill, if it's okay to pay. And like this is the second pillar. First one like is to use the blockchain, and the second one is to make like so easy to use that you even people who don't know how to read can use the app through the voices. Isso a gente entrega até o meio do ano de 2018. Yeah, they're planning to deliver that until the mid half of next year. O terceiro pilar que a gente tem são duas tecnologias que são muito similares, né? Porque esse público, eles precisam de contato, né? Eles querem falar com alguém, eles querem um ponto físico para se comunicarem com alguém, mas isso traz um problema muito grande para a nossa escala, né? Então nós resolvemos de duas maneiras um processo para que isso seja resolvido, que envolva tecnologia, mas também envolva o atendimento a essas pessoas nesse processo de aprendizado. No início, as pessoas utilizavam somente 5% da nossa base usava o aplicativo. Hoje, 70% dos nossos usuários já usam o aplicativo e agora a gente está instalando totens nos nossos pontos para que eles aprendam a utilizar o aplicativo nesses totens. The third part is to make like really accessible. So there's some people they didn't have like the ways to get the app, so now most of them are accessed through the app, and now they're starting to build like physical like tokens that people can go there like and learn how to use the app. The idea is to make like accessible like for the interactions like with people like through voices and everything, and also make it accessible like monetary like and make it like in the hand of everyone there. Então, como a gente resolve isso, essa questão dos pontos físicos? E aí a coisa mais louca que a gente está criando, que está sendo desenvolvido no Peru, quem imaginava, né? Então, é a realidade virtual, né? Nós estamos desenvolvendo uma agência virtual dentro da Maré, entendeu? Onde já tem o avatar, depois vocês podem olhar no YouTube, já tem um piloto, porque é muito bonito fazer isso no Leblon, mas você tem uma agência virtual dentro da Maré é a coisa mais louca que você possa imaginar. O cara não quer nem sair, porque a realidade, né, a realidade virtual é melhor do que ele está vendo fisicamente. E o que nós estamos pensando? Não só a realidade virtual, mas a realidade aumentada, né? Nós acreditamos que no futuro você vai se comunicar de forma muito mais simples, você vai ter um óculos que ali você tem as funções de pagamento, e a gente quer fazer essa transição, porque nós entendemos, se nós conseguirmos educar essas pessoas nessas novas tecnologias, os outros segmentos da sociedade vão assimilar muito mais rápido. Nós já validamos com a base da pirâmide, né? Então nós estamos trabalhando hoje com a realidade virtual, mas com uma perspectiva muito maior da realidade aumentada. Wow. Onde tem um avatar, já vocês podem olhar no YouTube, se precisarem eu mando o link para vocês. Só de explicar aí eu te respondo. Né? Yeah, that's amazing, man. The way they're fixing the part of like making it accessible to everybody there, they're using virtual reality. So they're trying to build like virtual agents there that people would go talk with avatars like and learn how they can manage their money like through the virtual reality. And the most valuable part is like if they can like validate that with the base of the
pyramid, they can go anywhere, like if they have like this kind of stuff built there. Like, it's, Quais os serviços que o banco oferece? Você falou em pagar contas, quais são os outros serviços? Ele pode pagar contas, ele pode comprar no comércio local com um aplicativo do comerciante e ele pode também fazer transferência para quem tem o mesmo aplicativo, né? Os comerciantes são nossos grandes parceiros. No início, quando minha mãe diz que eu sou sem noção, não tenho noção do perigo, imagina eu saindo da Maré com 120 mil reais na mochila. Né? Isso aconteceu algumas vezes. Né? Então, assim, hoje eu não faço mais essa loucura para a alegria da minha mãe, mas a gente tem os comerciantes hoje como parceiros, onde esse dinheiro é diluído entre os comerciantes, eles fazem recargas para o Maré, eles têm conta no Maré, e aí esses valores são diluídos, a gente não precisa mais transitar com o numerário dentro da região. Na verdade, o problema não é dentro da Maré, o problema é quando a gente sai, entendeu? Mas a moeda é real mesmo. A moeda é digital. Mas é real. Sim, é real. E como é que funcionou, como é que aconteceu esse processo Porque assim, a gente vê muita discussão de criptomoeda, assim, sabe? E acho assim, eu fiquei muito surpreso na hora que a gente estava conversando mais cedo, assim, de saber que o Banco Maré estava usando isso. Eu acho que não é nem um argumento de venda, assim, que eu acho que é um negócio tão complexo, talvez, de explicar, que eu acho que vocês também não usam isso, né? Por exemplo, no site de vocês eu não vi mencionando isso, até porque não tem necessidade, o negócio ele precisa funcionar. Como é que foi esse processo de construir isso com as instituições clássicas, assim, o banco, você falou que teve a parceria com o Santander, com o Banco Central, como é que esse processo aconteceu num período tão curto de tempo, assim, né? Acho que... Na verdade, o Banco Central, assim, ninguém descobre o que está acontecendo na Maré, mas o Banco Central descobriu que a gente estava lá e convocou a gente para ir em Brasília conversar com eles. Então eu não fui, eu mandei o meu sócio francês e o advogado, até porque se for preso ele é extraditado, eu vou para a cadeia em Bangu, então é legal que ele vá sozinho. Né? Então, mas aí, depois dessa conversa com o Banco Central, eles passaram algumas regras para a gente seguir, né? E hoje a gente conversa também com a CVM. O projeto tem muito apelo, tá? Eu me surpreendo. Saiu uma matéria que eu não esperava, uma matéria no Globo de uma página. Eu dei uma entrevista para a Globo News faz 30 dias e assim, a gente nunca fez mídia, nada, não gastou nada com assessoria de imprensa. O Facebook correu atrás da gente, a gente não queria atendê-los e acho que não está na hora. Então, assim, e tem muito apelo, né? Então isso acaba facilitando também. Pra vocês terem uma ideia, investidor, enquanto eu vejo amigos que têm empresas de tecnologia procurando investidores aí, e a gente tem 3, 4, 5 assim, investidores falando, cara, deixa eu investir, entendeu? Porque é uma demanda muito grande da sociedade no Brasil, são 40% só para vocês terem uma ideia, no Brasil, 11 milhões de pessoas moram em comunidades. Só no Rio de Janeiro são 2 milhões de pessoas, 23% da população. Esse número de 11 milhões movimentam por ano, 64 bilhões de reais. Só moradores de comunidades. Se nós formos falar do público desbancarizado no Brasil, eles movimentam por ano, são 55 milhões de pessoas, 665 bilhões de reais, tá? Por ano, em dinheiro. Então é um público muito grande, né? E não é um problema só do Brasil, é um problema do México, que é 60% da população desbancarizada. Tem prefeitos que ligam para a gente para implantar a moeda na cidade deles. Não é um problema só de favelas. Então as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, entendeu? Ninguém é gênio ali que foi criando algo. Acho que quem é desenvolvedor aqui vai me entender. Quando você é desenvolvedor, você não tem o que fazer, você fica ali querendo fazer sempre o melhor, né? Então não interessa se eu estou dentro da Maré ou se eu estou no Leblon. Se eu sei mexer em blockchain, eu vou desenvolver em blockchain. Se eu sei quem conhece inteligência artificial, eu vou trabalhar com inteligência artificial. E aí que vem a loucura também, porque a nossa equipe de TI é a coisa mais louca do mundo mesmo.
porque o nosso profissional de UX é de Israel. O nosso desenvolvedor fica em Barcelona. O Maer, que é o engenheiro do Twitter, na Califórnia, e o outro de Android em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. E o pior, o nosso desenvolvedor de blockchain é da Índia, o que é o mais miserável, porque ele fala, eu não entendo nada que ele fala, e só 2 da manhã. Então, inglês indiano, 2 horas da manhã, ninguém merece, entendeu? Então, assim, é uma equipe espalhada pelo mundo, mas de pessoas notáveis, entendeu? Então, é muito legal trabalhar com pessoas capacitadas, entendeu? E que entendem a necessidade do negócio. Como que formou essa equipe? A história é grande. Primeiro começou com o Maer, do Twitter, que aceitou participar do projeto. E aí parece que o ônibus vai passando e que todo mundo vai entrando, entendeu? Depois a gente precisava de um profissional de UX. Aí eu conheci aqui no Rio o Rafael Brickman, que é um judeu. E era legal porque ele trabalha no domingo, não trabalha no sábado, né? Então, como eu gosto de trabalhar, então assim, ninguém trabalha no domingo, só eu e o Rafael. Entrou o Rafael, que agora está morando em Israel. Aí depois eu conheci um americano também, que de família mexicana, que é o Manuel, que também entrou e está morando em Barcelona. E por último, entrou também um indiano, né, que nos ajuda no nosso blockchain. Mas a gente tem também brasileiros aqui, que é que era PO do Banco do Brasil, e aí adorou o projeto. Muito engraçado isso, porque quando a gente desenvolveu a nossa primeira versão, eu falei, Gabriel, tem um erro aqui no aplicativo, mas tem o mesmo erro, sou cliente do Banco do Brasil também, mesmo erro no Banco do Brasil. Ele falou assim, caramba, não sabia não, ainda bem que você testou e agora o problema Mas eu falei, por que está tendo esse problema? Cara, a gente copiou tudo do Banco do Brasil, então se tudo tiver de ruim no Banco do Brasil, vai ter no Maré, entendeu? Então, e a gente tem o Bruno, que mora em outro país, aqui em Curitiba, né? Outra república, que é desenvolvedor Android. E o mais legal, assim, a gente não tinha dinheiro para fazer isso, né? Se fosse pagar essas pessoas, eu estava endividado até a minha 5ª geração. O profissional do Twitter para fazer toda a parte de segurança, impossível, a gente pagar uma startup pagar. E por incrível que pareça, até hoje a gente só gastou R$5 mil com esses caras todos em um ano, né? Então, foi acontecendo meio que por acaso, né? Meio que eles entendendo e eu contando a história para eles, e acho que eles gostaram da história, é sinal que eu sei contar uma boa história. E eles hoje participam do projeto, e agora a gente está... A iWork está entrando no projeto, então eles querem botar um dinheiro, e a gente está colocando todo esse grupo agora para ter uma parte dentro do projeto. Já assinaram um contrato com a gente, entendeu? Eles vão ter participação em equity dentro desse projeto. Finalmente vão receber alguma coisa de verdade. Então hoje a equipe são o quê? Temos 24 pessoas 24 hoje. pessoas. Quero me dizer, Desses 24, quantos são São designers? Só um minutinho. Só um Tem minutinho. designers? Sorry. Responde essa aí, depois o Alex. Nós temos 2 designers hoje e ficam em Israel. So I'm sorry I don't really understand Portuguese 100%, I speak Spanish, so I get a little bit what you're saying. But I'm trying to understand what exactly you're doing with the blockchain technology, because my understanding is that actually transferring money from fiat currency to digital currency is very expensive still, but you can use it to keep track of transactions. And I sort of wanted to understand better what exactly you're using the blockchain technology for in this scenario. Ele quer saber como é que vocês estão usando a tecnologia de blockchain, assim, o que exatamente qual é o papel dela no projeto, assim, que ele coloca que considerando que é bem caro você fazer a transição da criptomoeda para moeda real, física, né? Acho que a gente explicou aqui mais ou menos isso. A gente tem muitos voluntários, né? Então isso barateou muito, seria impossível a gente desenvolver um blockchain. Primeira vez que a gente foi cotar, o cara cobrou R$1 milhão para desenvolver o nosso blockchain. Foi sensacional. Foi até na Inglaterra, e até hoje um dos sócios do Banco Maré está em Oxford fazendo MBA. Então era impossível fazer um blockchain, mas o que a gente
viu que era mais viável era fazer em cima do Ethereum, que já está pronto, né? Então, o que a gente precisava, na verdade, era rastrear todas as transações, tá? Claro que a gente quer, o nosso grande sonho, na verdade, é que os moradores da Maré possam minerar palafita e aí terem palafita ser melhor do que Bolsa Família, né? Então a gente está trabalhando para isso, mas depende de muito investimento, a gente sabe que não é barato trabalhar com CryptoCurrency, mas é algo que a gente está recebendo investimento agora para alavancar isso. E o que a gente está lançando no Rio de Janeiro, tá? E o grande diferencial, e foi o que eu comecei, até tive uma reunião com o filho do prefeito hoje, não votei, mas enfim, quer me ajudar. Nós estamos lançando na Maré um curso profissionalizante de blockchain para os garotos da Maré. Por que isso? Porque nós somos bonzinhos? Claro que somos, queremos ajudar as pessoas. Mas nós entendemos que esses garotos eles podem aprender blockchain e podem nos fornecer a mão de obra muito mais barato, entendeu? Então, é uma mão lavando a outra literalmente, entendeu? Nós oferecemos educação e usamos essa mão de obra para tornar mais barato e para ganharmos condições de competir com os bancos de verdade, porque não tem como a gente competir com o Itaú ou com o Bradesco. Tem uma escola que eu vi de Casa Volta, é uma escola que está fora de São Paulo e o escopo dela é só ensinar programação para criança. Criança só. Aqui na Maré a gente vai fazer com a Entropia. Se chama Mind Makers, que pode ser uma boa referência para vocês também. Isso. Aqui na Maré a gente vai fazer com a Entropia. A gente está fechando com a Blockchain Academy também. Começa agora no começo do ano. Você está vendo o espaço que a prefeitura vai nos ceder. E em São Paulo a gente está indo para Heliópolis. A gente vai fazer junto com o Facebook. Ele já tem um espaço dentro de Heliópolis, o Facebook. E aí eles já estão dando aula para os meninos de Heliópolis a programarem. Então a gente a gente está em parceria com o York, mas a gente tem o nosso próprio York, né? Aliás, aconteceu um negócio muito engraçado, porque semana passada eu estive lá no escritório do Facebook em São Paulo, e é um escritório fantástico, né? São 3 andares, e aí o teto era aberto, que nem aqui o do Nex, né? Ele falou assim, isso aqui é aberto porque nós queremos mostrar que nós estamos sempre em construção. Eu falei, igualzinho o Maré, o prédio todo abandonado está sempre em construção, né? Então, o que a gente está fazendo hoje, está pensando no futuro, tá? Não tem como a gente competir com esses grandes players, a não ser que a gente utilize o que o Rio de Janeiro tem de melhor, que são as pessoas. Eu acho que o carioca ele é muito criativo, né? Se você conseguir usar essa criatividade, é o que eu brinco sempre. Os meninos da Maré e de Manguinhos, eles conseguem sair da Maré e de Manguinhos sem dinheiro, ir até a Zona Sul, fazer um arrastão, botar todo mundo para correr, voltam para casa, entendeu? Ainda saem no Jornal Nacional, sem dinheiro. Se eles podem fazer isso tudo, eles podem aprender a programar, e um menino desse recebendo R$1.500, R$2.000 muda a vida da família dele. Entendeu? Mas o que se chama de competir? O que quer dizer com isso? Não entendi. Você falou para competir com os grandes. Com o banco? Isso, porque é uma briga desleal. Se falar que o Banco Maré tem condições de disputar mercado com o Itaú é utopia, né? Então, a gente... Utopia, internet... Não, mas nesse momento se torna uma utopia porque existe um custo operacional para isso tudo, né? Você tem uma equipe de TI, você tem equipe operacional no dia a dia, né? Você tem estrutura que você precisa ter para crescer também. Senão você vai fazer só um projeto social, e não é essa a nossa ideia, né? Nós queremos ser referência no Brasil e fora do Brasil de sistema financeiro. As ideias que nós falamos aqui com vocês, nós estamos botando em prática. E o que nós queremos mostrar é que dentro da favela se pode construir uma tecnologia. O que chama tanta atenção? Como pode na Maré estar se trabalhando em blockchain? Como pode na Maré estar se falando em inteligência artificial? Como pode... Sim, mas é isso que a gente quer discutir. Eu não tenho ideologia política nenhuma, tá? Mas o que a gente quer discutir é mostrar valor dessas pessoas. Aí sempre me perguntam, você vai mudar o nome de Maré quando estiver grande? Não, eu quero que as pessoas passem na Avenida Brasil, na linha vermelha, na linha amarela,
fale, o Banco do Brasil, pô, o Maré começou aqui. Se tem lá o HSBC, que é de Hong Kong, e o Santander, que é da cidade de Santander, tem o Maré, que é da comunidade do Rio de Janeiro, entendeu? Perdão. Deixa eu entender. A Maré é uma comunidade e a gente no Brasil tem, sei lá, 10 mil. Vocês pensam em expandir isso para outras comunidades? Já estamos expandindo, estamos indo para Heliópolis, em São Paulo. Acabamos de assinar um contrato com a Caixa Econômica Federal, onde a gente vai fazer um piloto com 2 cidades, a princípio uma cidade e depois de 6 meses outra cidade, que é Arapiraca, em Alagoas, e Petrolina, em Pernambuco. O que a Caixa quer? Provar que o que nós fizemos aqui na Maré é replicável no Nordeste. Se nós provarmos que isso é possível ser feito no Nordeste, a Caixa vai replicar para o Brasil inteiro. Ela vai comprar vocês dois? Parte. E com a mesma criptomoeda? Ou é Sim. Tudo com palafita? Levou um pacote inteiro. Mas assim, só voltando à pergunta dele, eu confesso que também, a nível técnico, eu não entendi muito como o blockchain funciona dentro do sistema, né? Se você puder falar. Hoje, o blockchain ele tem a única finalidade de rastrear todas as transações através do Ethereum. Tá? Nós estamos trabalhando cada vez mais e o nosso objetivo é, até o primeiro trimestre do ano que vem, isso é um projeto que a Caixa está investindo junto conosco, nós vamos trabalhar com smart contract. Então, assim, todos os nossos clientes vão ser registrados com smart contract no próprio Ethereum. Tá? Então, é isso que nós estamos trabalhando no momento. E é isso também que é a única coisa que eu posso falar. Tá? Mas as pessoas, elas compram a palafitas, tipo, tem um valor para isso e assim o dinheiro entra. É um para um. Como você tem bancas de jornais, onde você vai lá e compra crédito para o seu celular, o mecanismo de você recarregar é o mesmo. Você chega em um ponto da Maré, de um comerciante autorizado, ou nos nossos próprios pontos, e você pode fazer uma recarga como se fosse uma recarga de celular. E é por isso que nós fizemos um contrato um acordo com a TIM. Okay. Essa resposta mesmo. Yeah, this is your answer. Like the transaction is like one to one. Like one palafita is the cryptocurrency they developed. Yeah. It's like $1. So it's not like a Bitcoin or any like other cryptocurrency. They developed one. They can do the exchange like one to one. You give it to pay No. telecom company. No, they have the agreement with banks. So the banks they have the agreement with banks. They develop the cryptocurrency for them, and the people they buy credits. It's like this cryptocurrency. They have plans to make available for the people to mine, but it's not out yet. I have a follow-up question. Okay. Richard, you. No, questions. I wanted to ask, can you translate? Because things going really fast. Okay. Peraí que eu preciso aí. Como é que o Banco Central começa Como correspondente bancário e arranjo de pagamento. You don't pay. Português. You don't pay any. English, you don't pay any transaction fee with the banks. As you said, it's one to one. But there's a bank that's covering your stuff, your work. Ele quer saber se existe taxa, como é que se não puder falar com a gente. Não tem problema não. A gente não cobra nada do usuário, tá? Mas existem algumas taxas para o comerciante, quando ele, como fosse um cartão de crédito, quando ele recebe uma compra em palafita, ele paga uma taxa, tá? A gente também está distribuindo maquininhas de POS e agora a gente, o comerciante. The business in Maré. E cada um da loja é um tipo de cliente também. tem B2B e B2C, né? Nós trabalhamos com os dois. E aí o usuário, ele tem a necessidade de ter um cartão de crédito, né, pré-pago. Ele não quer só ter um aplicativo que tenha ali resolve o problema dele de pagamento, mas ele quer botar o dinheiro dele ali e quer ir no shopping usar o cartão. Então, para resolver esse problema,
nós fizemos parceria com algumas empresas e aí ele paga R$10 por mês para usar esse cartão, mas ele recebe R$10 de bônus de celular por usar esse cartão, entendeu? Então ele acaba não pagando nada, né? E também a gente recebe por cada pagamento que a gente faz, entendeu? A gente tem uma taxa ali que a gente recebe mediante esses pagamentos. Esse cartão não tem nada a ver com o blockchain? Não. Cartão não? Isso. So they were talking about the transactions, how they happen, like and how they make money. Like they don't charge the final user, but they charge a business that use like entering the network to receive like palafitas, the currency they develop, and also like business to business, and they also develop like a plastic card so that people can go to like malls and buy stuff there. But they don't pay like with the cryptocurrency. They pay a fee to be allowed to put money there to spend in the normal business that don't accept the cryptocurrency. Is the end game that in the community they would then only use the digital currency and hence you would eliminate the cost of exchanging to reais ever? A pergunta dele é chegar a um ponto que você não precisa mais trocar para reais e só usa palafitas na comunidade. É uma visão de vocês? Sim. Yeah, they imagine that. Na verdade vai funcionar da seguinte maneira, só para... Eu nem posso falar muito, mas porque tem um espiã aqui que está me regulando ali, para não falar as questões estratégicas do banco, mas depois ela me dedura lá para o sócio. Mas vamos dar um exemplo aqui. Nós temos a Palafita BR, blockchain, a nossa cryptocurrency, e a gente também vai ter, por exemplo, está conversando ano que vem em Angola, e aí tem o Kwanza lá, aí você vai ter uma palafita de lá, né? 1 para 1. Por que isso? Porque as pessoas recebem salário mínimo. Se você liberar uma criptomoeda do jeito que ela oscila, a gente sabe que ela oscila muito grande, sobe 20, desce 30, aí o cara um dia ele come, outro dia ele não come, né? Porque um dia ele come muito bem, outro dia ele não vai comer nada. Porque ele não pode ficar com o dinheiro dele oscilando, porque é o salário dele. E aí você vai ter essas duas moedas. Você vai ter lá a de Angola, você vai ter a do Brasil, e tem a maré universal. Aí você coloca o que você quiser, oscila o quanto você quiser, mas é ali que faz a transição. Se eu quiser mandar Kwanza para real, eu mando para palafita e mando para a próxima, tá? Transfer wise and yes. Yeah, like I don't think I translated that before. Like the idea is like the blockchain they use like to keep track of the transactions. So the cryptocurrency itself is just like a way to make this like to keep track of these transactions. So they have this idea to make 101 like R$1, 1 palafita. And what he was explaining now, like they have plans to go to Africa, for example, and there they will have like a different like currency there. They use like also 101, just like because those people they like earn like minimum wage, so like they can't play in the difference of price of cryptocurrency. Like it's not like a game that they can go in. So the idea for them is like to make for each place they go, they will have like a currency like for that specific place, and then they will have like another market of currency on the top of all of that will have more also like yeah. So you know, I'm sure you looked at M-Pesa, which is in Africa they have a payment service which is through the cell phone. It's called M-Pesa, based in Nairobi. Tá perguntando se você sabe daquele método de pagamento que tem em Nairobi, acho que é M-Pesa, que é por mensagens. Na verdade, uma amiga trabalhou lá eu tenho uma reunião com o pessoal da Iona semana que vem. A gente conhece bem o projeto deles, né? Só que eles não têm uma criptomoeda, mas é feito por SMS, né? Não é via internet, mas é bem interessante. Inclusive o Quênia é referência em pagamentos, né? Está à frente do Brasil em inserção de pessoas ao sistema financeiro,
A gente conhece sim o projeto, é bem interessante. Inclusive uma pessoa que trabalhou conosco no início do projeto trabalhou lá no Quênia, fazendo estágio com o pessoal da empresa. But it's the same system of Barclays Egypt? No, that's another system. No, it's run by Vodafone, which is a cell phone provider in Africa, and basically you pay through cell phone, you buy credit at the little corner stores in Africa. In Kenya, it's not in Kenya, but it's not all over Africa. But I guess my question was more like, so if he wants to, his goal is to replace this service. Is this like a better, newer version if you were to start? Because they clearly had this, trying to solve a similar problem, but a long time ago when the technology was different. A dúvida dele é, assim, lógico, se você conheceu ou não, mas também, assim, se o seu projeto, o que vocês estão construindo hoje, é uma versão melhor que vai substituir esse tipo de estrutura que, assim, funciona muito bem, mas ele surgiu num momento que a gente não falava disso, né, de cryptocurrency. Não tem como mensurar isso, né? Eu quero ser o WhatsApp dos bancos. Se isso responde sua pergunta, não sei isso. Yeah, there's no way to measure that, but they want to be the WhatsApp of banks, so can give you a clue. Para terminar, acho que tem mais perguntas. Só mais uma perguntinha, aí a gente fecha, tá bom? Então, me interessa mais na parte da Maré mesmo. Eu faço um trabalho lá e são mais de 3.000 empreendedores lá. 3.700. Estava até em 3.600 e tudo mais. E como é que tu consegue, assim, e eu estou fazendo entrevista, né, tô pesquisando. Então, você é da FGV? Não, sou da UFRJ. Legal. Fazendo trabalho com a UFRJ. E aí eu vejo muita gente com um nível de instrução muito diferenciado, mas o melhor nível de instrução que eu peguei, né, tentando minha pesquisa, foi o pessoal no ensino, né, completou o ensino médio. E aí, como é que, assim, você conseguiu, isso para mim é bem interessante, como é que você conseguiu mostrar, né, os comerciantes, não sei aí qual foi o perfil que você traçou, provavelmente você deve ter traçado o perfil depois de algum tempo, né, no primeiro você foi só tateando, que é isso que eu estou fazendo, pelo menos, e aí eu estou tentando traçar um perfil, para saber quais são as pessoas que têm mais afinidade com tecnologia da informação e tudo mais, para poder entender, né, esse sistema, que realmente são muitas realidades em paralelo à nossa vida aqui fora. Você atua onde lá na Maré? Hã? Você atua onde, fazendo pesquisa na Maré? Então, nas 16, mas eu só consegui entrar, como não sou de lá, eu só consegui entrar com guia e tudo mais. Foi Pinheiro, Nova Holanda e Baixo. Corajoso. Mas o que aconteceu? No início a gente não tinha perspectiva de trabalhar com comerciantes. Como eu falei, a gente queria pagar contas. E a gente descobriu que os comerciantes têm uma demanda uma dor até maior do que os usuários, porque ele não tem R$700 para pagar de boleto. Ele tem 2.000, né? Ele tem 1.500, ele tem... O ticket médio, para vocês terem uma ideia, de cartão de crédito da Maré é de R$320. 320. A Maré não é um local de extrema pobreza, né? A Maré é um local abandonado pelo poder público, é diferente. Você não tem saneamento básico, você não tem educação, saúde, em algumas áreas tem, em outras não. Então, mal distribuído. Então, é um problema de poder público. Segurança tem pra caramba, né? Mas o que a gente encontrou lá do início são comerciantes sendo explorados pelo sistema financeiro, tá? Pra ter uma ideia, tem comerciante lá que pagava 12% no cartão de crédito, na maquininha, 9% no débito, 17% de antecipação de crédito e R$120 de aluguel da máquina, né? E era até a nossa primeira cliente, né? Chamava Net, ela tinha um restaurante, a gente tinha que comer toda vez no restaurante dela, a comida era horrível. Ela faliu e assim não deu nem para ficar triste, entendeu? Mas e a gente viu que isso não era um problema só dela, entendeu? Outros comerciantes também. O nosso maior cliente lá na Maré,
O cara movimentou em um ano 4,5 milhões de reais. E aí a gente foi descobrir, meu sócio economista, como ele movimentava esse dinheiro, e aí era tudo anotado no papel. O cara não tinha controle de nada, entendeu? Descobriu que num ano ele só, sem saber, ele pagou 73 mil de cheque especial, entendeu? Então, o problema, e é um problema de educação financeira, e é grave porque quando um cara desse quebra, entendeu? É o sustento da família, né? Então, é muito mais grave quando alguém desequilibrado fica ali gastando dinheiro sem saber o que está fazendo. O que eu acho uma maldade, sempre perguntam pra gente, vocês não vão oferecer crédito? Acho que a gente tem que ser consciente hoje no Brasil que essa população não está preparada para gastar o crédito com consciência. Então, se você está querendo oferecer crédito para um público que não sabe como gastar esse dinheiro, você está sendo leviano, entendeu? Então, por isso que nós não oferecemos crédito ainda. Quando a nossa inteligência artificial estiver funcionando e essas pessoas estiverem educadas financeiramente, aí é a hora de falar em crédito, não é o momento ainda. Eu acho que a gente tem que ajudar nesse momento, que a gente está fazendo, é ajudando os comerciantes, tá? Nós temos uma linha lá de limite para que eles paguem suas contas, entendeu? Não precisa sair da maré. Tem cheque especial? Não tem cheque especial. Uma linha limite é porque assim, o usuário comum ele pode pagar até um certo valor, até R$2.000. O comerciante não tem um limite, entendeu? Ele pode pagar 5 mil, ele pode pagar num dia só 10 mil, entendeu? Não, você falou assim que o comerciante gastava 73 mil de cheque especial. Sim. Não, mas aí Então, convencional. Convencional. Foi antes de usar o... Antes de usar o Maré. Aí nós criamos um conta azul para ele lá, ele se organizou e está expandindo, entendeu? E hoje é nosso parceiro. Você quer deixar uma mensagem final aí? Tem mais uma... Tem uma pergunta. Mais uma perguntinha? Tá. Essa pergunta, mas tu chegou a compartilhar comigo quais são os comerciantes para a área de alimentos, foi construção, sim, a galera que conseguiu realmente... A maioria é área de alimento e beleza, né? E agora tem muito também... Mas a galera é mais nova? Porque, assim, é média de idade entre 25 e 35 anos. Nice one. Last one, yeah. Have you thought about using all the data you're collecting on transactions and smart contracts to do microcredits in those communities? Eu acho que é mais ou menos o que você falou agora, assim, perguntando se você usou essa inteligência toda desses dados de transações para criar possibilidade de microcrédito lá. Eu acho que é exatamente esse ponto. He was talking about that just before, like, yeah, I can tell you later, okay? Eu queria agradecer a vocês, tá? Desculpe aí, a gente gostaria até de contar mais histórias para vocês, mas tem alguém me olhando ali, vamos... Contratos, tem NDA assinado em tudo quanto é lugar, né? Mas dizer para vocês que é fácil, não é fácil, não tem nenhuma história, a história é bonita de se contar, mas a realidade é que um dia a gente está num super evento sendo premiado em São Paulo e no outro dia a gente está lá no esgoto, pisando na lama para trabalhar, entendeu? E assim, não tem problema, porque é o que eu sempre digo, não é o empreendedor aqui, mas é a causa maior do que o empreendedor e existirão outros empreendedores que vão levar isso à frente, né? A gente não tem uma vaidade de projeto é nosso, o projeto é uma causa e a gente está trabalhando por essa causa. Obrigado. Queria agradecer a presença de todos aqui, principalmente da Alexander, foi incrível, assim, eu realmente não conhecia o projeto, assim, fiquei encantado com tudo. Muito bom. Então,